Continuando aqui nossa gravação, 7º dia de aula, Teologia Sistemática 3, Cristologia, Soteriologia. E agora nós estaremos entrando nesse último bloco do capítulo 34 do livro Texto do Gruden, Regeneração. O que significa nascer de novo? Vamos lá, livro texto. Para nós, página 584 do nosso livro texto, da edição antiga. Seu livro... Maíssa e Júnior, que página que é o capítulo 34? É 935. 935 da nova edição, então. É. Joia. Regeneração, lê para nós, Júnior, aqui a definição do Grunder. Tá. Regeneração é um ato secreto de Deus pelo qual ele nos concede nova vida espiritual. Wayne Gruden. Olha só, irmãos, deixa eu fazer uma colocação aqui. O novo nascimento, ele é uma doutrina difícil de ser compreendida? Sejamos honestos. Sim. Agora, qual é mais difícil, o novo nascimento ou eleição e predestinação? É de rir, né, pastor? Não é? É de rir, não é? É de rir. Perceba. Não, é de rir. Quando a gente compara uma, né, e a doutrina, então, se a doutrina da eleição e da predestinação é difícil, imagina a doutrina da reprovação. Aí piorou. Aí é muito mais difícil de compreender. Agora, é difícil compreender o novo nascimento? É, mas comparado a essas outras doutrinas, não. Concorda? Sim, claro. É muito mais fácil. A doutrina do chamado do evangelho e do chamado eficaz é mais tranquilo. Por que é mais tranquilo? Olha como a gente elimina as tensões aqui. Irmã Cleusa, olha só. Irmãos e irmãs. Olha como a gente vai eliminando as tensões. Se a doutrina do novo nascimento é uma doutrina difícil de ser entendida, mas a doutrina da eleição e da predestinação é muito mais difícil, e da reprovação, e a doutrina do chamado do evangelho, do chamado eficaz, eu diria, também é mais tranquila, por que a gente tem mais tranquilidade de entender a doutrina do chamado do evangelho, chamado eficaz, e tem mais tranquilidade de entender a doutrina do novo nascimento? Por que se torna mais simples? Vamos lá. Por quê? Podem dizer o que vocês acham. Eu acho que aí tem uma clareza após a vontade expressa do homem e a atuação do Espírito Santo de Deus na conversão. A regeneração depende de Deus, né? De Deus fazer uma transformação interior, né? Que vai redundar no exterior. Mas vamos lá. Por que se torna mais fácil a gente entender a doutrina do chamado do evangelho, chamado eficaz, e a doutrina do novo nascimento? E é um pouco mais complexo a doutrina da predestinação e da eleição e da reprovação. Júnior já disse algo. Vamos lá. Não dá para entender nada. Por conta... Fala, irmã Cleusa, o que é meu problema? Não deu para entender nada. Não deu para entender nada? Está falhando para os demais irmãos também, não? Não, está falhando. Ah, tá. Vamos lá, vou repetir minha fala. O Júnior fez um comentário há pouco. A irmã entendeu o comentário do Júnior ou não? Entendi. Tá. Vamos lá. O que é mais fácil entender? A doutrina da eleição, da predestinação, a doutrina do chamado do evangelho, do chamado eficaz, ou a doutrina do novo nascimento? São doutrinas importantes, mas a gente admite, como o pastor há pouco riu, quando eu fiz a pergunta, o novo nascimento é uma doutrina difícil de entender? O Júnior disse, é. E a doutrina da eleição e da predestinação? É mais difícil? É muito mais. Por que a gente compreende melhor essas duas doutrinas, que é a do chamado do evangelho e o chamado eficaz e do novo nascimento, e tem mais dificuldade de entender a doutrina da eleição e da predestinação? Eu acho que a gente tem uma ordem, ou pelo menos uma tendência natural, a não aceitar que a gente não consegue ou não tem essa capacidade
de alcançar a salvação, né? E depende exclusivamente de Deus. Então, eu acho que tem muito a ver, inclusive, com esse pensamento filosófico da nossa atualidade, né? É na força do meu braço, é na minha capacidade. Também. Nós somos fruto de um humanismo. É bem curioso, irmãos, que a igreja reformada, a igreja ortodoxa na antiguidade, era característico o calvinismo. Depois do humanismo, depois da Revolução Francesa, ela se torna mais arminiana. Isso é uma característica também bem curiosa. Mas, o que mais, irmãos? Olha só, vamos lá. Vocês entenderam a minha pergunta? Por que Pastor, uma é mais difícil de entender e outra é mais fácil de entender? pastor, eu acredito que a doutrina da adoção, ela está bem mais fechada nas escrituras sagradas, né? É a partir do momento que nós obtemos fé através do Evangelho, o Espírito Santo de Deus nos adota. Não, Agora, mas adoção é outra coisa. Adoção, aí a gente se torna filho. Aí a adoção é mais fácil mesmo. Mas a eleição e a predestinação. a eleição e a predestinação, eu acredito que não é algo fechado nas escrituras. Por isso há tanta discordâncias e debates. Do contrário, Concordo também. As respostas de vocês estão muito boas, irmãos. Eu ia entendendo? falar, desculpa, pastor, cortar. Eu ia falar exatamente isso que o irmão Gil falou. A gente tem mais informação na palavra, né? Por mais que às vezes pareça não tão claro, a respeito do novo nascimento, né? Agora a regeneração, é tudo muito amplo, muito, às vezes, confuso, né? Não Mas tem... o novo nascimento, Maísa, é a regeneração. Eu acho que você está falando assim, a predestinação. Isso. Tá. Agora, irmãos, olha só que eu vou dar uma resposta bem simples, bem objetiva. O que vocês responderam tem lógica, tá? Tem lógica. Mas eu vou dar uma resposta bem simples. A eleição e a predestinação tem a ver conosco hoje? Sim, mas ela aponta para um futuro distante, que ainda não chegamos. Nós admitimos pela fé, mas o desfecho total se dará lá na frente, porque lá na frente, naquele grande dia, saberemos quem são os eleitos e quem serão os reprovados. Então não chegou, concorda? Não chegou. É um assunto que virá. Acreditamos por fé. Já no chamado do Evangelho, no chamado eficaz, um dia passamos por uma experiência. Olha aí o lado da experiência. Todos nós ouvimos o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho. Não há quem não ouça o Evangelho ou quem não pregue o Evangelho. Pode ver que a nossa experiência na proclamação do Evangelho, no chamado do Evangelho e no chamado eficaz, é constante. Não é assim? Alguém pregou para nós, continuava pregando, um crente chato, e um dia aceitamos a Jesus, ou seja, tivemos uma experiência. Vamos lá. E a regeneração? A mesma coisa. Você concorda que a regeneração, você vivencia ela hoje? Você passa a ter sentimentos que você não tinha? Você passa a ter pensamentos que você não tinha? Diferente da predestinação e da eleição, que é uma atitude de fé de algo que virá. A regeneração te atingiu. Vamos lá. A gente sente na pele esses dilemas. Não é assim, irmãos? A gente sente na pele que antes não amávamos e passamos a amar. Antes tínhamos prazer no pecado, agora temos hostilidade ao pecado, temos prazer em Deus. Ou seja, percebam que a experiência do chamado do Evangelho, o chamado eficaz, está conosco o tempo todo. A experiência da regeneração é algo que a gente convive o tempo todo. A gente experimenta, é aquilo que na ciência nós chamamos de algo, como que é o nome? Empírico. Empírico. Você experimenta. Irmãos, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela recebe uma virtude do Espírito Santo, ela é usada por Deus, ela experimenta.
quando você percebe que você precisa de uma libertação, vamos lá, eu tinha um vício e eu pedi a libertação de Deus do meu vício. Foi até hoje, ao lembrar daquilo, é magnífico, é uma experiência. Agora eu te pergunto, quais são as nossas experiências empíricas, mesmo que sejam espirituais, dentro da nossa alma, do nosso coração, com relação à predestinação, com relação à eleição? É por fé. A gente não vivencia isso. Por isso que a gente acaba tendo mais dificuldade. Porque é um assunto que virá e gera em nós medo. Sabemos que a gente precisa ter uma resposta. E aí a gente tem perguntas que não tem resposta. Já o novo nascimento e a regeneração está ligado diretamente ao exercício da nossa vida diário. Entenderam? A eleição e a predestinação parece estar ligado mais a uma questão conceitual. Embora eu acredito que a eleição, a vontade e a responsabilidade passa não só pela conceitual, mas pela experiência de exercício de fé. Porque uma vez que me chamam, eu atendi. Sim, e eu não digo que ela não está também dentro de uma experiência de fé, mas ela, de fato, Júnior, ela tem esse lado mais conceitual, porque você não vivencia ela todos os dias. Por isso que eu falei para vocês, irmão, sabe quando que vai ser o grande momento que a eleição vai fazer todo sentido na vida de vocês? Quando vocês passarem por uma crise. Seja ela qual for. Nos momentos de crise, o Espírito Santo de Deus ele vai ser extraordinário de trazer consolo e de trazer promessa e de trazer reparação sobre a nossa vida. Por isso que quando nós estávamos aqui no slide, deixa eu até voltar rapidamente, aqui, rapidamente. Lembra que quando a gente começou falando sobre a doutrina da eleição, olha lá, como um consolo, tá vendo? Como uma razão para louvar a Deus e como um incentivo à evangelização. Por que o autor traz como um consolo? É porque, de fato, é isso mesmo. A ideia que nós temos da... Irmãos, vamos lá. Aonde na vida de Moisés a doutrina da eleição, da predestinação, aflorou? Na sarça. Aonde em Moisés, em Elias e Eliseu? Principalmente Elias, na caverna. Jesus, no Getsêmani, claro, ele é o próprio Deus. Paulo, nos momentos de crise. Então, perceba que já o novo nascimento, a regeneração, é uma experiência que nos acompanha praticamente diariamente. A gente acaba vivenciando essa experiência. Só não entende a doutrina da regeneração do novo nascimento quem ainda não nasceu de novo. Pode ver que Nicodemos não entendia dessa pauta. Entenderam? Porque ele não tinha passado, ele era só conceitual para ele. Para Nicodemos era conceitual. Quem passou pela porta, quem nasceu de novo, quem foi regenerado, a doutrina do novo nascimento. Agora eu te pergunto, vamos lá, vamos pensar no Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha em nós na doutrina da predestinação, da doutrina da eleição. Ele trabalha sobre nós no Evangelho, no chamado do Evangelho, no Evangelho eficaz, e ele trabalha sobre nós na doutrina da regeneração. Ele vai trabalhando sobre nós, da mesma forma. Mas perceba que como a regeneração e o chamado do Evangelho está sempre conosco, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa dinâmica. Por isso que é muito mais fácil ser entendido. Estão entendendo? Ficou claro agora? Sim. Né? Tudo bem? Sim, claro. Então, assim, parece bobeira, irmãos. Algumas doutrinas a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de compreender. Outras vai ser mais fácil de compreender. Geralmente, as que serão mais fáceis serão aquelas pelas quais temos experiência. Vamos lá. Os nossos irmãos que não creem nos dons espirituais, quando eles tratam dos dons espirituais, é algo mais conceitual ou não? Claro que é. Exatamente. Conceitual. É muito mais conceitual. Porque ele não passou pela experiência. Mas por uma questão intelectual, né? Exatamente. Estão entendendo, irmãos? Ficou claro? Ficou claro, Sim. irmã Cleusa? Está falhando muito a ligação, irmãos? Não, tá boa.
Tá bom? Então, para a gente... Vamos correr aqui nos slides da regeneração, tá bom? Vamos lá. Leia para nós, Maísa, por gentileza, características da regeneração. Somente os textos, tá? Tá. É uma obra exclusiva de Deus. Sua natureza exata é um mistério. Vem antes da fé salvífica. Deve produzir resultados na nossa vida. Olha só que interessante, irmãos. Esqueçam a palavra regeneração, tá? Vejam bem, olha que interessante esse slide. Ó como quebra os tabus. Ó como quebra os tabus. Você tem dúvida do que a gente acabou de ver? Essas definições? Tá claro para vocês que é uma obra exclusiva de Deus? Sim. Sua natureza exata é um mistério, sim. Vem antes da fé salvífica, deve produzir resultados na nossa vida. Sim. Tudo bem para os irmãos? Tudo bem. Tudo bem. Quase. Hã? Quase. Quase, mas tudo bem, Júlio. Aqui, tira regeneração, coloca predestinação. Esquece aqui regeneração e põe predestinação. É uma obra exclusiva de Deus. Por que na regeneração a gente aceita e na predestinação a gente começa a fazer objeções? Estão entendendo? Ambos são uma obra exclusiva de Deus. Ambos, sua natureza exata é um mistério. Ambos vêm antes da fé salvífica. Ambos devem produzir resultados em nossa vida. Concorda? Ficou claro agora? Pelo fato de ser a regeneração, a gente admite essas verdades, porque a gente passou pela experiência. Está entendendo como que isso é forte? Como é interessante? Ficou clara a minha pergunta, a minha colocação ou não? Sim, eu entendi. Deu para entender? Johnny, irmã Cleusa, Maísa, Gil? Sim, deu tranquilo. Né? Você pode ver, o chamado do evangelho e o chamado eficaz. É uma obra exclusiva de Deus. Sim. Sua natureza exata é um mistério. Meu irmão, me explica isso. Nós estamos aqui, depois de 2000 anos, entregando a nossa vida, a nossa intelectualidade, dizendo que Jesus é o nosso Salvador, que a Bíblia é a palavra de Deus. Me explica se isso não é um mistério. Como pode? Seres humanos, temos aqui, temos um advogado, eu era do mercado financeiro, mas sou teólogo, temos uma irmã que faz também outra faculdade, né, que é a Maísa, faz sociologia, né, Maísa? Serviço social, pastor. Serviço social, temos o pastor Johnny e o Gil e a irmã Cleusa. Olha só, a gente está aqui, acreditando no Evangelho. Isso é um mistério ou não é? Dá para explicar? Como pode alguém, depois de 2000 anos, crer nesse livro? Isso é um mistério ou não é um mistério? Está entendendo, irmãos? Então, quando a gente pega em coisas que a gente vivencia, fica mais fácil. Por exemplo, a questão da igreja. A gente vivencia a igreja. Então, para nós dizer que a igreja é o corpo de Jesus, nenhum problema, porque a gente vivencia todo dia isso. Para nós, é uma coisa maravilhosa. Me explica o que acontece quando há um ajuntamento dos santos. Isso é maravilhoso. Como pode um grupo de pessoas ter tanto prazer de querer estar enfiado dentro da igreja, adorando a Deus, louvando a Deus, dizimando, como eu brinco lá na igreja, eu falo aqui, a igreja é o único lugar que a gente paga para trabalhar. Sim. A gente paga feliz e trabalha, e queria pagar mais. É ou não é? Me explica se isso não é um mistério, se é uma loucura. Se você colocasse ali em cima, em vez de regeneração, se colocasse eleição, se colocasse eleição com responsabilidade pessoal também, daria. É uma obra exclusiva de Deus. Sua natureza exata é um mistério também. Vem antes da fé salvífica. Deve produzir resultados da nossa vida. Poderíamos... Mas aqui mudaria, né? Só que aqui mudaria, né? Mudaria um pouco, né? Mas assim, não deixa de fazer parte desses princípios, né, Júnior? Sim, mas tá bom? Os princípios mudaria, em tese, mudaria, porque não ia seguir a mesma... não segue a mesma linha quando a gente põe da responsabilidade pessoal. Mas mesmo assim, a gente sabe que quando a gente acredita que Deus é soberano sobre nós, não deixa de ser não deixa de poder fazer um certo sentido isso. Porque a responsabilidade pessoal é uma obra, aí não seria exclusiva de Deus. Seria exclusiva de Deus e nossa.
mas Deus nos deixou, nos permitiu, né? A sua natureza exata é um mistério? Não tão mistério, porque para nós isso é uma coisa comum. Mas, eu concordo com você. No caso da responsabilidade pessoal, aqui dá uma engasgada, né? Tá claro. Joia, tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida? Querem fazer mais algum comentário, algum apontamento? Não. Paramos aqui, então. Poderíamos gastar mais tempo lendo o livro, mas o livro está muito legal. Eu fiz várias anotações nele para ler com vocês, mas não vai dar O tempo. livro parece que ele aponta aí também, pelo que eu observei, que ele coloca assim, que a regeneração vem antes da fé salvífica, né? Parece que tem essa questão. Sim. Que... Ele vai trabalhar dentro dessa linha, né? É verdade. Ele vai trabalhar dentro dessa linha porque o Gruden ele tem uma linha mais calvinista. Isso, eu já percebi. Então, quem é de uma linha mais calvinista vai trabalhar dentro dessa perspectiva. Quem é de uma linha mais arminiana vai dizer que, por causa da nossa escolha, Deus vai atuar a regeneração. Então, as linhas, são as linhas. Tá bom, meus irmãos? Beleza. Tudo bem, meus irmãos? Alguma pergunta, algum apontamento, algum esclarecimento? Então tá ótimo, para mim estou satisfeito. Tá dando para... Tá sim? Tá? Então, meus Tema irmãos, polêmico então, mesmo. quinta-feira, nossa última e 8ª aula. E aí depois eu vou passar para vocês a prova. E querendo Deus, semana que vem começamos missões. Tá bom? Beleza, tá bom. Beleza? Joia. Deixa eu até fazer uma última observação aqui. Eu sei que nesse módulo, em virtude... Você vê, irmãos, parece que não, mas 2 encontros faz muita falta. 2 encontros faz muita falta. Nada, são quase 3 horas de aula que a gente não vai ter. 6 horas de aula. Então, 6 horas de aula, tirando dúvida, lendo livro, texto, debatendo, é muito precioso. Você vê que o nosso tempo aqui ele é muito bem utilizado. Mas o que eu queria dizer para vocês agora aqui nessa conclusão? Não subestimem os temas, viu? Por exemplo, regeneração. Nascer de novo. É um tema É um tema que, modéstia à parte, um pastor e um obreiro conhece bem. Importantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, mergulhem nesses temas. Porque esses temas são magníficos. Leiam uma obra, leiam outra obra, porque muitas vezes nós temos um hábito de dizer assim, eu já sei sobre isso, eu vou ler outra coisa. É verdade. Mas na minha experiência de professor e de pastor, eu gosto de trabalhar sobre os mesmos temas muitas vezes e aprender com várias literaturas e vários pastores. E olha, irmãos, na minha experiência tem sido muito enriquecedor. Por exemplo, vou pegar um tema aqui que a gente vai trabalhar semana que vem, que a gente vai começar com o tema da conversão. Parece que a gente já sabe tudo sobre esse tema, não é? Mas quando a gente ouve outras vozes, outros líderes, outras experiências, outros apontamentos, outros estudos, aquilo que já era uma coluna muito preciosa na nossa vida, ela se torna uma grande coluna. É como se nós colocássemos nessas colunas mais ferro, mais cimento, e ela se torna muito mais sólida na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Quando falamos sobre santidade, parece chover no molhado. Quando falamos sobre oração, parece chover no molhado. Mas eu digo para vocês que é nessas horas que o Espírito de Deus ele nos surpreende. Porque a gente vai ler, vai refletir, vai ouvir, e de repente é uma frase, é uma ideia, é um texto no original, ou um conceito de algum pastor, de algum teólogo, que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, o que eu gostaria de dizer aqui, mesmo que hoje, nós, talvez, para mim, não tivemos aquela aula tão produtiva quanto eu gosto, mas mergulhem nesses temas. Não olhem com preconceitos. Fiquem abertos de saber que sobre esses temas que já conhecemos,
sabemos muito pouco e que a Bíblia tem muito mais para nos oferecer sobre eles. Até porque são temas que a Bíblia vai tratar muito. A Bíblia trata muito sobre eleição, por quê? Porque ela é muito relevante. A Bíblia trata muito sobre predestinação, porque é muito relevante. Ela fala muito sobre reprovação, é muito relevante. O chamado do Evangelho, o chamado eficaz, é muito relevante. Assim como também sobre esse tema que é o novo nascimento. A Bíblia trata muito sobre isso, demais. Então, o Espírito Santo vai nos ensinar muito sobre esse tema. Sim, claro. Se Deus deixou, é para que a gente se aprofunde. Sim. Sempre olhe aquilo que você já sabe na perspectiva de um aluno. É possível aprender mais. Sim. Tá bom, meus irmãos? Fechado? Você tem alguma obra aí que podia citar, que seja de uma linha mais arminiana? Porque o Grunde, você sabe, né? Olha, essas obras que a gente tem compartilhado, tem lido, vão ter várias vertentes, Júnior. Aquelas que eu já compartilhei no grupo, né? Tem sim, aí eu passo depois no grupo para vocês. E assim, a gente vai... porque tem que ver as duas linhas, né? Porque você vê que o Grunde foca mais um lado, né? Então tem que ver as duas, né? Sim, sim. Eu passo sim. Mas olha só para te dar um panorama, Wesley, ele é um clássico. E ele é praticamente, vamos dizer assim, ele é um defensor do arminianismo, John Wesley, que foi contemporâneo de George Whitefield, um calvinista. Entendeu? Armínio. Então, Wesley é uma boa referência para a gente poder estar aprendendo essa outra vertente. Verdade. Quem foi Wesley? Pelo amor de Deus, né? Fez uma obra magnífica. Então, mas assim, temos outros, depois eu passo também, tá bom? Beleza, meus irmãos? Fechado? Graças e paz, amados irmãos. Tenham boa noite. Querendo Deus, até amanhã, minhas ovelhinhas, e até quinta-feira com vocês, meus irmãos amados. Shalom. Shalom. Deus abençoe. Abraço, gente. Bom descanso, graças e paz.